Eu sou Cláudia Siqueira, sou profissional de saúde e hoje eu tenho a alegria de ser mentora de outros profissionais de saúde dentro da minha formação em dietoterapia chinesa. E o objetivo desse canal é ajudar pessoas a terem mais informação dentro desse universo da saúde integrativa voltada para a medicina chinesa e dietoterapia chinesa. Então eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar já o seu like, ativar o sininho de notificação, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. E hoje o assunto é depressão. Primeiro a gente precisa olhar para as estatísticas da depressão, para a gente poder entender que a gente está lidando com um problema de saúde pública mundial. É um dos maiores transtornos de saúde mental e de maiores causas de incapacidade no mundo. Atinge aí 5% da população mundial e o Brasil tem a maior taxa da América Latina. A gente está falando de 5,8% dos brasileiros com diagnóstico de depressão, e talvez você que esteja assistindo esse vídeo já teve ou está passando por esse estado, ou no mínimo conhece alguém que está vivenciando esse processo. E você está olhando para uma pessoa que já conviveu com a depressão durante muitos anos, tanto na minha família quanto na minha própria vida. Então hoje eu quero compartilhar com você um pouco da experiência profissional, olhando para os 5 elementos e para o objeto de estudo desse canal, que é a medicina chinesa, e o seu pilar mais importante, a alimentação, que é a dietoterapia chinesa, como que pode minimizar os impactos, mas também sob uma perspectiva de paciente, para que a gente possa refletir sobre como que nós, profissionais de saúde, estamos lidando com milhares de pessoas que estão sofrendo essa condição. Então, quando a gente olha para as estatísticas, a gente vai ver que 96% dos casos de suicídio tem algum transtorno mental envolvido, incluindo principalmente a depressão. A gente precisa começar a lidar com esse assunto de forma mais integral e de forma mais aberta mesmo. E esse ainda é um tabu muito grande, e era um tabu para mim também. Eu, enquanto estava passando pela noite escura da alma, que é como eu chamo a depressão, onde a vida não tem cor, onde você não vê muito motivo por que continuar vivo, porque a vida está toda cinza, me sentia muito envergonhada de falar do assunto e que eu estava atravessando a depressão. E somente depois que eu achei que eu superei ela, que eu comecei a falar sobre isso. E isso é um assunto que a gente precisa abrir um pouco mais, porque quando uma pessoa não sente abertura para falar sobre isso, ela dificulta o tratamento, ela dificulta o acesso à melhora do quadro. E muitas pessoas estão nessa situação, por se acharem fracas ou por não terem um motivo exato de justificar por que está vivendo a depressão. Como eu ouvia muitas vezes, você não tem motivo nenhum para estar triste, você tem tudo. A sua vida é ótima, é incrível, olhando da perspectiva do outro, a vida do outro sempre parece ser mais incrível que a nossa, né? Então, como eu vejo que nós, como profissionais de saúde, podemos criar uma conexão tamanha com o paciente para ele ter abertura de nos contar sobre isso, e muitas vezes nós, com uma visão mais integrativa, ao fazer a análise dos desequilíbrios energéticos desse paciente, a gente vai apontar para um quadro que talvez nem mesmo o paciente tenha consciência que ele está atravessando. E aí a gente precisa diferenciar, inclusive, as coisas. Uma coisa são estados depressivos, que a maioria das pessoas passam, em que muita gente, inclusive, é muito profissional, não sabe lidar com os estados de tristeza naturais da condição humana, e inclusive dependendo do que o paciente está vivendo, altamente natural estar vivendo pela tristeza. Isso é totalmente diferente de um diagnóstico clínico médico de depressão. Então, uma coisa são estados depressivos que eu, Cláudia, considero altamente saudável, porque é na tristeza, e agora entrando um pouco nos elementos, você vai entender um pouco isso. São nos estados de tristeza que muitas vezes nós paramos para refletir sobre as nossas escolhas de vida, sobre as nossas escolhas profissionais, sobre as nossas escolhas pessoais, sobre os caminhos que a gente está trilhando. A gente não faz isso nos estados de alegria, no excesso do yang.
É no Yang, na alegria, a gente está desfrutando das conquistas da vida. Mas são nos estados de tristeza que a gente para refletir sobre várias rotas que precisam ser recalculadas. Então eu considero os estados de tristeza altamente benéficos e muito saudáveis. A minha percepção é muito diferente da percepção da maioria das pessoas em relação a essa emoção, inclusive, que é a tristeza, que ela é a porta da intuição, como eu explico lá dentro do meu curso de formação a falar do elemento metal e da sua emoção tristeza. Diferentemente dos quadros depressivos, né? Onde a tristeza já passou do limite da tolerância, vamos dizer assim. A tristeza está sendo cultivada de forma crônica, gerando melancolia e depressão. É nesse local aqui que a gente precisa intervir muito bem. Nos estados de tristeza, muitas vezes a gente interfere errado. A gente quer tirar o paciente o mais rápido possível daquele estado de tristeza, como por exemplo de um luto, que a melhor coisa que a pessoa tem para fazer durante um processo de luto é chorar mesmo, é estar triste mesmo, porque é natural da condição humana ficar lamentando momentaneamente a perda de um ente querido, isso é normal. E impedir a pessoa de passar pelo processo do luto pode levar a muitas consequências de saúde de médio a longo prazo, como eu vejo mensalmente, isso nos casos que a gente atende dentro da nossa comunidade de alunos. Lutos não processados, não só de entes queridos, mas de ciclos que se encerraram, de mudanças que aconteceram que a pessoa não processou, ela não parou para pensar, não parou para chorar, não parou para vivenciar o que a tristeza tem para nos trazer de sabedoria. Aqui eu não vejo que tem que interferir muito, pelo contrário, talvez a não interferência é a melhor coisa que a gente tem para fazer. Já dentro da depressão, há muito o que ser feito, e aí a gente precisa começar a entender esse território. Para concluir a minha história de vida pessoal, que eu acho que isso é muito importante hoje em dia, eu espero que o meu relato de uma pessoa que agiu errado, de não pedir ajuda de forma mais pública, enquanto estava vivendo o processo da depressão, eu dificultei o acesso ao tratamento. E ao mesmo tempo, eu experimentei tratamentos diferentes entre tratamentos convencionais, estritamente convencionais, e tratamentos não convencionais. E quando a gente olha para a análise da depressão como uma doença metabólica, entendendo que 90% da serotonina é produzida no intestino, não tem como tratar a depressão de forma realmente eficaz apenas olhando para medicação antidepressiva. A gente precisa começar a fazer um processo de reconstrução intestinal, de reconstrução dessa microbiota, da saúde intestinal como um todo. E aí, quando a gente fala de intestino, não tem como a gente não falar de alimentação. Não tem como a gente não falar, inclusive quando a gente fala de depressão, de neuroinflamação. Então, se a gente não fala de alimentação e de estilo de vida, a gente não está tratando de forma global a depressão. Então, é preciso que os profissionais de saúde se abram para essa nova linguagem, que depressão não pode ser tratada só de via medicamentosa ou outra intervenção que não seja considerando também o estilo de vida e a alimentação do paciente, porque senão ela não vai ser tratada. E isso é muito evidente na minha prática clínica, na minha prática pessoal também. E aí estamos falando, evidentemente, da retirada de alimentos agressores, alimentos inflamatórios, alimentos que provocam danos intestinais, como glúten, açúcar, leite e seus derivados. A gente precisa cuidar com essa saúde intestinal e povoar a nossa microbiota com bactérias positivas e não bactérias negativas, levando a um processo de disbiose, desbalanceamento desse equilíbrio bacteriano. Então, tudo isso leva a um tratamento muito mais integral do que apenas ficar olhando para introdução medicamentosa de controle da depressão. Isso é uma ação tão importante porque a gente está falando do país que mais utiliza, muitas vezes, medicamento para tratar questões de saúde mental. Não que não sejam necessárias, muitas vezes é necessário, sim, uma intervenção medicamentosa coadjuvante, mas não pode ser a única estratégia terapêutica. Quando a gente olha para o diagnóstico da medicina chinesa, estamos falando de um importante comprometimento no elemento metal.
O elemento metal, como eu já falei, tem a emoção da tristeza, que quando cronicamente estimulada, ela pode levar o paciente a sentir excesso de melancolia e depressão. E isso reflete uma deficiência, uma drenagem do Qi do pulmão, em se falando do diagnóstico da medicina chinesa. E aí, quando a gente olha para isso, a gente entende que a gente precisa aumentar a nutrição do elemento metal, a gente precisa aumentar a nutrição do elemento que é mãe do metal, que é o elemento terra. E aí a gente precisa considerar alguns alimentos na rotina desse paciente, retirar alguns, como eu já falei, e incluir outros. Alimentos como raízes e tubérculos, grãos, são muito interessantes porque vão nutrir o elemento terra, que é mãe do elemento metal. Alimentos brancos não refinados, alimentos picantes, como exemplo do alho, o alho poró, a cebola, o próprio rabanete. Esses alimentos podem ser muito interessantes aí na rotina diária desses pacientes para poder aumentar a nutrição do elemento metal. Um tempero importante é a pimenta do reino, e a gente utiliza ela de uma forma bem interessante para também dar uma fortalecida no elemento metal. E tantas outras estratégias que a gente tem na dietoterapia chinesa. Mas é muito importante que se entenda que cada caso é um caso. Não existe uma depressão ambulante, é uma pessoa com uma história de vida, com uma relação familiar, com uma história sociocultural, com bagagens, traumas, lutos talvez não processados, questões que levaram ela a desenvolver depressão, como por exemplo também perda da saúde intestinal e tantas outras. Então a gente precisa olhar para cada ser humano como único e entregar para ele um tratamento bem personalizado. Esse é o objetivo da minha formação completa em dietoterapia chinesa, onde eu ensino a diagnosticar e tratar de forma personalizada os pacientes de qualquer tipo de disfunção crônica, como é o exemplo da depressão. Se você for um profissional de saúde interessado nessa área, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra mais informações sobre a minha capacitação completa. Para encerrar, eu acho muito importante a gente abrir espaços de discussão para informações como essa, para poder dar luz a quem está precisando de um colo, de atenção, de acolhimento. Essas pessoas muitas vezes estão na margem da sociedade, elas estão muitas vezes incapacitadas e afastadas do trabalho, porque elas se tornou um processo de muito difícil convivência social, inclusive o isolamento social é uma dessas causas, e a gente precisa começar a reintroduzir essas pessoas o mais antecipadamente possível, e para isso, abertura na possibilidade de poder falar sobre isso sem julgamentos e com acolhimento faz toda a diferença. Então, se você conhece pessoas que estão atravessando pela noite escura da alma, compartilhe esse vídeo com ela, quem sabe ela se sente mais acolhida em um território neutro. Eu gostaria de saber o que você achou desse vídeo, se eu te ensinei alguma coisa, se teve algum insight importante, deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, pode fazer sentido para outras pessoas, compartilha ele com outras pessoas. E se o canal faz sentido para você, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe o seu like, porque dessa forma a gente consegue espalhar a mensagem que mais pessoas precisam ter acesso a tratamentos realmente integrativos com abordagens diferenciadas. Obrigada por ter acompanhado até aqui, espero contribuir com você no próximo vídeo. Tchau, tchau!